Eu lhes apresento as sensacionais botas do Incrível Hulk. Não são exatamente oficiais ainda, mas tomara que um dia se torne realidade. Na verdade é um projeto do Neon Dazer que bombou nas redes sociais. Várias pessoas me mandaram, várias páginas também acabaram repostando. E não é só o design que a gente tem aqui, ó, elas de cima e tudo, né? Ele fez algo bem, ó, tem um zoom bonitinho ali no pé pra ver como ele tá bem definido. Mas principalmente, olha aí, ele é um look de inverno, como vocês estão vendo, mas no meu caso, cara, se eu tivesse um par dessas botas, eu usava em qualquer contexto. Ah, casamento, vou com essa bota. Eu tenho um pequeno prazer aqui em casa, que eu tenho uma pantufa do Yoda, né, que é uma cabeça verde horrorosa, e eu coloco no pé aquilo, e sempre que o carteiro vem trazer alguma encomenda de quadrinho, alguma coisa assim, né, um entregador, eu desço com a pantufa, e o prédio inteiro fica me olhando assim, meio esquisito. Cara, como eu me divirto, sério. Olá, tudo bem contigo? Esse aqui é o resumo da semana dominical do Dois Quadrinhos. Lembra de apertar no botão do like e aqui na tela tu está vendo uma lista de pessoas que se vestem extremamente bem e eu sei disso porque eu participo do clube de leitura. A gente começa esse programa falando sobre o mercado de quadrinhos brasileiro e a inexistência de números, dá pra dizer assim, até por isso que eu coloquei o charada na miniatura desse vídeo. Deixa eu explicar. Bom, como vocês devem saber, as editoras elas não divulgam seus números. E isso não é incomum em outros mercados, né? No mercado japonês, no mercado norte-americano, até no francês, a gente tem mais acesso a esse tipo de informação. Mas vendo essa nossa dificuldade, o jornalista César Gaglione apresentou esse relatório que eu vou comentar aqui com vocês. Logo de início, ele já apresenta esse problema da falta de dados, então diz que não é uma palavra final, né, o que ele apresenta aqui, mas ele tem uns insights bem legais. Ó. Aqui ele também explica que a fonte de dados que ele usou é a Amazon, Guia dos Quadrinhos e Câmara Brasileira do Livro. Né? Ele também cita uma parte mais técnica da análise de dados e vamos um pouco para o panorama. Olha só que legal. Ao todo foram publicados 1.527 quadrinhos no Brasil em 2022, considerando álbuns, ônibus, edições mensais. Cara, 1.500 quadrinhos. Olha só que curioso, em 2021 tivemos 1.203 títulos publicados, então teve um crescimento de 26,93% no número de títulos de um ano para o outro. Basicamente o que a gente está vendo é que o mercado de quadrinhos está crescendo, a gente tem cada vez mais publicação, então num cenário de crescimento estável, o Brasil estaria publicando 3.120 títulos em 2025. Descendo um pouco mais, a gente tem uma análise do gênero. Os super-heróis eles continuam dominando o mercado, com 657 títulos, ou seja, 43% do total de publicações do ano passado no Brasil foram super-heróis, enquanto fantasia foram 268 e suspense e mistério 155. E aí aqui embaixo ele chama atenção para algo interessante. Em relação a 2021, o gênero de fantasia teve um crescimento de quase 17%. Então, se continuar assim, né, existe até 2025, o gênero de fantasia pode, por exemplo, equiparar ao de super-heróis. Né? Então, a ideia é que os super-heróis estariam aos poucos aí perdendo a força. Depois, os queridinhos do público. Vocês devem ter acompanhado nas listas de mais vendidos da Amazon o sucesso absurdo que foi o Heartstopper. Cara, é bizarro. Dá uma olhada nisso, ó. O gibi mais avaliado do ano foi o Heartstopper, então, o volume 3, com 5.300 avaliações. Cara, isso é muita coisa. Pensa que esse número são pessoas que pararam a sua vida depois de comprar para escrever alguma coisa sobre Heartstopper ou simplesmente botar uma estrela. Então, o número de venda deve ter sido astronomicamente maior. Né? Mas aí depois, em segundo lugar, o Heartstopper volume 4. E aí, olha só que interessante, só no terceiro lugar que a gente vai ter o Conan volume 2 do Pipoca Nanquim, que teve 365 avaliações. Tipo, um quadrinho que não explodiu, né, que é o caso do Conan, e ainda assim é um sucesso, ele teve 365 avaliações no ano. Mas aqui embaixo ele vai para as editoras mais queridas do público. Em primeiro lugar a gente tem o Pipoca Nanquim, que apareceu 341 vezes na lista dos mais vendidos. Em segundo lugar vem a seguinte, que é a editora justamente do Heartstopper, com 288. Né? Em terceiro lugar ali, a JBC. Aqui ele destaca como pode ser interessante o mercado de quadrinhos começar a explorar mais, por exemplo, o TikTok, né? Por conta dessa tendência, né, dos quadrinhos de um público jovem fazendo sucesso. O que é mais pesquisado pelo público? Isso aqui me chamou muita atenção. Olha só, além de séries que estão bombando, né, Família Adams, Sandman e The Boys, são termos pesquisados então no Google Trends, mas olha só, como começar a ler Marvel e como começar a ler DC, né? Além de Marvel Unlimited, olha aí,
quadrinhos do Batman e Miss Marvel. Cara, que bizarro. Eu achei que a série tinha sido praticamente ignorada pelo público. Mas o que chama atenção aqui nos insights do César é que ele diz como as adaptações ajudam realmente e como ainda o público é confuso na questão de como começar a ler quadrinhos. Conclusão: o mercado de quadrinhos passa por um momento ímpar em termos de diversidade e títulos publicados, quantidades e engajamento do público. Realmente isso é muito legal. Eu acho que a gente tem muito autor novo o tempo todo, e o que acaba sendo bem interessante, a gente está bem oxigenado em termos de leituras. E a parte triste que ele cita aqui no final, né, o quanto a falta de dados acaba complicando ali, né, para poder organizar a pesquisa. Cara, que legal, que necessário é a gente ter uma noção, né, de como está o mercado. Acho que é importante para pesquisadores, mesmo para o movimento das editoras e para a saúde mesmo desse hobby que a gente gosta tanto. Então, que baita iniciativa do César. Eu vou deixar aqui o Twitter aqui embaixo. Ele fala às vezes de quadrinho, então pode ser interessante seguir o cara. Então vamos para algumas rapidinhas aqui no Dois Quadrinhos News. Primeiro, a gente tem a live dos anúncios de maio da Panini, que eu vou destacar 4 publicações. A primeira delas é o Homem-Aranha 2099, porque, cara, que legal. Pelas minhas contas, com mais 2 encadernados, a Panini consegue terminar, então, a fase ali do Peter David no personagem. Na sequência, a gente tem X-Men Tesouros Ocultos, que é o Marvel Omnibus. É basicamente o John Byrne preenchendo um vácuo na história dos X-Men. Porque teve um período, logo depois ali do Stan Lee, antes do Giant Size, né, que é quando surge a Tempestade, Colossus, etc., que os X-Men pararam de ter publicações novas. Era só republicação de histórias antigas. O John Byrne foi lá e fez o Hidden Years, né, os Anos Perdidos, onde ele vai contar, então, histórias que se passam entre a fase do Stan Lee, quando surgem os X-Men, até o momento do Giant Size, né, quando tem toda aquela revolução, o Wolverine entra na equipe, etc. Então aguardem aqui histórias apenas com os X-Men originais. Agora vamos para um momento estranho no nosso mercado de quadrinhos. A gente tem a Panini, que é a maior editora de todas, surfando no hype do Brubaker e do Sean Phillips, que foi criado pela editora Mino. Olha só que incomum. Sim, o Sleeper é um quadrinho originalmente publicado pela DC, então por isso que a Mino não pode publicar, né? Os direitos são da Panini. Mas então é da dupla, né? A dupla mais querida, dá pra dizer assim, da atualidade. São 2 volumes bem parrudos e eu tô bem ansioso pra ler. Depois tem o Batman 89, que eu acho que é outro destaque, né? A continuação do filme do Tim Burton, escrita por um dos roteiristas do filme. Não é um quadrinho que tem avaliações super absurdas lá fora, né? Não é uma coisa que todo mundo caiu de amores, mas é legal, né? Eu vou comprar, eu vou ler. Tem também a continuação do Superman do Christopher Reeve. Eu acho sempre divertido. Ainda falando de lançamento, vamos falar sobre pré-venda? Porque começou a pré-venda então de O Último Ronin, quadrinho mega aguardado das Tartarugas Ninja, que finalmente chega ao Brasil pela editora Pipoca Nanquim. A história apresenta um futuro distópico, onde o mundo foi dominado pelo clã do pé, e a gente tem aí uma tartaruga misteriosa tentando sobreviver. Eu tô com muita expectativa. É um dos lançamentos das tartarugas mais badalados lá fora. E a gente tem o Lucas no clube de leitura, que é apaixonado. Ele fala muito bem. Ainda falando de pré-venda, tem o Short Stories do Death Note, que sai pela JBC. Eu tô empolgadaço. Esse quadrinho, ele tem dentro o especial do Death Note de 2020. A gente vai ver um pouco do futuro que o Kira acabou criando, e enquanto isso o Ryuki tenta encontrar um novo dono por caderno. Lembrando que essa e outras pré-vendas, além de gibi em promoção, tu encontra em doisquadrinhos.com, o site mais organizado, criado para facilitar a tua existência. E para terminar as rapidinhas, a gente tem a Suzano tendo o seu melhor ano da história. Esse tweet do João Varela repercutiu bastante aí no meio quadrinístico, porque, como tu deve estar sabendo, a nossa crise no papel, ela é um dos principais fatores, né? A crise global, na verdade, do papel, para o preço do quadrinho estar lá em cima. Ano passado rolaram aumentos assim enormes, né? Tinha mês que aumentava 30%, por exemplo, o preço do papel. A galera das editoras está desesperada com os orçamentos das gráficas. E aí a gente tem essa notícia, né? Que a empresa tá bombando, né? Pode estar meio ruim a coisa para os quadrinhos, né? Para Suzano, aparentemente, está tudo certo. É claro que a questão do papel é bem mais complexa do que isso, mas essa foi uma informação que doeu bastante em vários autores, editores que acabaram compartilhando esse tweet. E essa semana a gente conheceu o novo Hellboy. Jack Casey, de Deadpool 2, vai interpretar o demônio no reboot que deve rolar nos cinemas. A informação é do Deadline. Eu não sou muito de trazer notícia de cinema para esse programa, mas nesse caso eu queria destacar que o subtítulo para esse novo filme do Hellboy está sendo O Vigarista, né? The Crooked Man, que aqui no Brasil ficou como O Vigarista. Então, tu encontra essa história no primeiro ônibus das histórias curtas do Hellboy, que saiu aqui no Brasil pela Mitos,
e é simplesmente demais. Pra tu ter uma ideia, o Mike Mignola, o próprio Mignola, diz que é a história favorita dele de Hellboy. Eu sei que tem uma galera que ignorou o ônibus das histórias curtas, achando que não tinha, não é cronológico, não vou ler, não é bacana. E essa história, por exemplo, do Vigarista, em 2008, ela foi considerada a melhor minissérie pelo Eisner. Sim, ela ganhou um prêmio. É muito legal. Tá, antes de tu ir embora, porque o vídeo está acabando, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links de tudo que eu comentei, quadrinho, a pesquisa do César, tudo organizadinho, então se tu quiser clicar eu te agradeço demais. Eu cheguei a te lembrar de apertar no botão do like no começo do vídeo? Não lembro. Então, por favor, lembra de apertar ali embaixo e até muito em breve, tá? Boa noite. Boa noite.